Nós vamos se pôr de pé, irmãos, por favor. Aqueles que nos assistem através da internet, uma boa noite com Jesus e Deus continue vos abençoando. Amém? E nós vamos ler as Escrituras onde fica em Levítico. Levítico capítulo 4, vamos ler o verso 22 até o 26. Levítico 4, verso 22 até o 26. Todos acharam? Quando um príncipe pecar e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado, no qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode, tirado dentre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e a degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é: depois o sacerdote com seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então, o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. Que Deus abençoe a sua palavra e acrescente as bênçãos dela em nossas vidas, abençoando a nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser, tudo que Ele tem nos concedido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Agora, culpado. Essa palavra culpado, ela quer dizer pecado, iniquidade. Culpa, culpado ou culpa. Pecado, iniquidade. Quando você é culpado de algo, você cometeu pecado, iniquidade. Agora aqui o culpado se tornou inocente, e o inocente se tornou culpado. Amém? Amém? Pura verdade. Agora a pergunta surge: por que tinha que pegar mal? Para poder morrer no lugar de uma pessoa que deveria morrer, culpado, uma pessoa cheia de culpa, por cometer a iniquidade. Que culpa tem um animal? Ainda mais um bode, como sempre, um cordeiro, novilho. Que culpa possuem eles?
Nenhuma. Por isso é que Deus pegou este animal para morrer no lugar do culpado. Porque, na verdade, não poderia ser outro. Porque nenhum homem poderia morrer no lugar do outro. Ele era culpado de cometer pecado e iniquidade. Correto? Então teria que ser uma coisa simples, humilde, que não cometesse nenhuma infração. Aí então Deus tomou um animal, um bode, um cordeiro, para tomar o lugar do homem que havia pecado, porque o bode não tinha pecado. Ele era inocente, ele não tinha cometido nada. Ali estava representando Deus. Aquele bode que esse sacerdote matou, ou degolou, sacrificou no lugar desse homem, ou dos homens, estava representando o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, tomando a culpa do culpado, o inocente se tornando culpado, para que então o culpado se tornasse inocente. Essa é a maneira que Deus agiu para poder providenciar para seus filhos um meio de escape. Esse era o escape, não existiria outro meio, porque se existisse, Deus tinha providenciado outro meio. Mas nós vamos ver aí que ele não quis outra coisa, senão esse pequeno animal que nunca pensou em nada, porque ele era um animal irracional. E ele mandou que pegasse um bode e trazesse e fosse sacrificado no lugar do pecador, para que então aquele pecador pudesse viver. Agora paremos um pouquinho, irmãos, e pensamos a respeito o que é o pecado. Não me importa o que quer que você faça, seja lá o que for, de todas as formas é pecado quando você faz uma coisa que é contrário à palavra de Deus. Diante de nosso Deus, nós temos aprendido que não existe classificação de pecado. Ou seja, não há pecadinho e nem pecadão. Tudo é pecado. Por isso que todo homem que tem uma boa consciência e o temor de Deus, ele procura se saifar da menor coisa errada, da menor, porque a maior já está de uma maneira que todos vê. Isso é no sentido da palavra humana, a maior. Mas na verdade, por mais que você comete um pecadinho, como dizem, uma mentirinha para o gasto, aquilo dali corta
o seu relacionamento com o seu Deus. E você tem que vir e fazer uma confissão e oferecer um sacrifício. Vejam. E naqueles dias ali, pecado, como hoje, é morte. Pecado é morte. É uma morte espiritual e até mesmo física. Certo? Aquela pessoa que está pecando, ou está em pecado, ela está cortada da vida. Não me importa que ela pense dela, e ela acha que não, e procura querer tampar o sol com a peneira, como eles dizem, é o ditado, e cauterizar sua mente, pensando que está tudo bem. Mas não está. Não está. Se ele tiver um pouquinho de temor, ele sabe que lá no fundo há algo lhe condenando por aquilo. E que ele deve acertar, para que ele possa gozar da sua liberdade, da sua libertação. Porque uma pessoa que peca e não acerta, ele é um escravo, ele é um servo do pecado, e o pecado é Satanás, é o diabo. Então essa pessoa passa a ser um escravo dele, um servo dele. Ele está subjugado ao seu líder, o qual é o seu governante. Entende? Agora você pense bem, meditem. Lá no Velho Testamento, um homem ele tinha um peso de consciência humana, física, porque Deus tratava com eles de uma forma literal, fisicamente falando. E porque eles eram ensinados ao pé da letra, e eles tinham aquele conhecimento humano, quando eles praticavam determinada ação, determinada obra, determinados atos, e eles eram condenados por aquilo. Aí eles teriam que vir e trazer o sacrifício e fazer uma confissão diante do sumo sacerdote e oferecer a sua oferta, que era exatamente um novilho, um bode, um cordeiro, para que então eles pudessem trazer sobre eles a paz e não ser um escravo do pecado. Agora aquilo dali representa hoje Cristo. Hoje é no espiritual. Hoje não é físico. Hoje é espiritual. Hoje a coisa exige muito mais. Porque, na verdade, isso daí é uma questão de você possuir o Espírito Santo na sua vida para te condenar. É algo muito melindroso que depende de um novo nascimento. Se você não é nascido de novo e não possui esse espírito de vida para te condenar, que você pecou, que você fez aquilo errado,
que você cometeu determinada infração, você continua no pecado, cauterizando a sua mente, porém separado de Deus. Agora, aquele bode representava Cristo. O inocente, que era o bode, tornou-se culpado. E o culpado, que era aquela pessoa, se tornou inocente. Ou seja, livre da morte. Esse é um retrato falado de nosso Senhor Jesus Cristo e nós. Por isso que todo verdadeiro atributo de Deus, que veio de Deus, ele sabe o valor que isso tem. Porque ele sabe que quem merecia morrer era ele. É o homem. Quem merecia o inferno era o homem. E no entanto, Deus tomou o meu lugar, tomou o seu, tomou o nosso. E ainda mais, Ele morreu em nosso lugar com a morte mais vergonhosa que pode existir. Porque na verdade era o que a lei exigia. Você quer ver isso? A mensagem de acusação, parágrafo 85, 86, ele disse: a morte mais vergonhosa hoje não seria tiro. Salmo Brana falando. A morte mais vergonhosa hoje não seria atropelado e morto por um carro, afogado pela água, queimado pelo fogo. Não seria. Mas a mais vergonhosa morte hoje é o castigo capital público. Você sabe que o castigo capital público é o pior castigo que existe. Não é porque ele morreu somente, é porque todo mundo condena. Todo ser humano diz: ele é culpado, tem que morrer. Quanto que também a morte que ele morre é uma morte horrível. Ele disse: onde todo mundo condena e o chama de culpado. Vejam. Que mal cometeu ele? Que engano cometeu ele? Para merecer tal morte. Quem deveria morrer era eu, era você. E no entanto, ele morreu no seu lugar, para que então você pudesse viver. Não viver uma vida dissoluta, não viver uma vida ao belo prazer. Não é assim. Porque viver para Deus é ter vida eterna. Correto? Agora vejam, e o mundo inteiro colocou suas mãos sobre este homem e o chamou culpado, quando ele era inocente. E ele morreu devido ao inimigo, não seus amigos, não suas leis, mas devido à crucificação do inimigo, o príncipe da vida, a mais preciosa pessoa que já viveu ou que alguma vez viverá.
Jesus Cristo. Ele, a mais preciosa pessoa. Mantenha isso na mente agora, enquanto estruturamos essa base hoje, diz o profeta. A mais preciosa pessoa. Ele tomou o meu lugar, tomou o seu lugar, para que você pudesse agora, hoje, ter isto que nós temos. Imagine, irmãos, se Deus não tivesse tomado o nosso lugar, o que seria de nós? Você diria assim: olha, nós tínhamos a lei. Nós tínhamos a lei. Sim. Mas o que faz a lei? A lei não te justifica. A lei não pode santificar nenhuma carne. A lei não pode salvar. A lei, ela faz é te punir. A lei é como um policial. Prende aquela pessoa e deixa ela morrer e apodrecer na cadeia. Corta tudo que você poderia ter de ajuda. Era a lei. Mas ele não. Ele veio, além de tomar os nossos pecados sobre si, ele deu o seu sangue para nos limpar e nos santificar de todo pecado. E ainda, aquela vida que estava na célula daquele sangue, ele deliberou para entrar em nossas vidas, para que então nós pudéssemos receber exatamente os frutos do que é o perdão de um pecado, ou de um pecador. Como é que ele faz para podermos sermos perdoados e reconhecer aquele perdão? Porque essa é a maneira que Deus age na sua igreja, nos seus filhos. Ele não só perdoou os nossos pecados, mas como também Ele deu a sua própria vida para viver em nossas vidas. Correto? Essa mensagem é a perfeição, parágrafo 44. Olha aqui. Então, como sabemos que alcançamos isto? Ouça isso. Quando o adorador coloca as mãos por fé sobre o corpo do nosso Senhor Jesus. Por fé. Eu estava meditando. Se fosse um ato, uma obra física que você colocasse as mãos, talvez seria muitos eram perdoados. Mas é um ato por fé. É um ato que somente Deus pode fazer através de você. Porque você tem que sacrificar o seu cordeiro, oferecer aquele cordeiro como uma oferta pelos seus pecados, e você não tem que fazer, não é um ato, não é uma obra, você tem que fazer pela fé que Ele colocou em você para aquilo. Porque você não é o sangue literal de Jesus que você pega e sobra sobre si. Pode jogar baldes
de sangue dele sobre você, se esta fé não tiver em você, nada adianta. Nada adianta. Os seus pecados nunca serão perdoados. Então isso é um ato espiritual. É uma ação do Espírito Santo dando a você essa determinada fé de confiança, que é o indivíduo, é individual. É um ato que serve só para mim, só para você. Não serve para o vizinho, não serve para o filho, não serve para a mãe, não serve para o pai, não serve para outra pessoa, é só para aquele indivíduo que recebe isto. Porque é um ato, irmão, é um ato sobrenatural, que só vem de Deus. É Deus que faz isto, correto? Então vejam bem, e sente o terror do pecado e o escarnecer do guspe na sua própria face. Essa resignação que esse filho recebe, isso dá a ele o temor de Deus de praticar tais coisas erradas. Ele não faz. Porque ele recebe em si vergonha daquilo que ele praticava. E ele procura viver a vida mais bonita, mais linda, perfeita. Porque não é ele que vive, é Deus que vive nele. Correto? E sabe que é culpado e confessa corretamente seus pecados. E confessa corretamente os seus pecados. Olha, quando nós cometemos determinados erros, e você é condenado por pecar, você não tem que esconder nadinha daquilo dali, e dizer: eu fiquei com vergonha de confessar aquilo, eu confessei isto, e não confessei aquilo, porque fiquei com vergonha. Deus te vê culpado da mesma forma. Você tem que confessar aquilo corretamente. Não deixe nada para trás, para que o diabo não apanhe você e faz você fazer as mesmas coisas. A confissão, ela deve ser feita corretamente, com sinceridade, com temor e com tremor, manifestando ali a sua fraqueza. Você sabe o que é fraqueza, não sabe? A palavra fraqueza é honestidade. É honestidade. Você é honesto, você é sincero, você é correto, e por isso você confessa. E quando você faz isso, o sangue do Senhor Jesus Cristo é derramado sobre você. É uma borracha que apaga os seus pecados.
e então você se torna inocente. E aquela paz penetra no teu ser, porque você recebe uma paz. Bendito Senhor, sou culpado e não tenho nenhuma outra maneira que não tu para ajudar-me. Digo que senão tu para me ajudar-me. E pela fé tu estás convidando, o Espírito Santo veio me convidar a aceitar. Eu agora pela fé aceito Jesus como meu Salvador pessoal, e aquela vida que emanou dele no Calvário, chamada Espírito Santo, a qual estava escondida nas células de sangue do Senhor Jesus, retorna ao adorador e batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. Você viu aí? Que confiança que recebe esta pessoa. Quando nós somos cristãos, nós devemos ser cristãos de verdade, e não de mentirinha, de brinquedo. Porque as coisas aparentemente para o ser humano parece que não tem nenhum valor, nenhuma serventia. Irmão, você já parou para meditar quando você vem na fila da ceia? Você levanta do seu banco aí, não vou dizer aqui do seu banco, você vem de sua casa, do seu lar, e você vem para o culto. Você vem para o culto, você não vem para o culto para brincar de igreja. Não é porque você fala, é a sua vida que diz. Teu comportamento, tua compostura de vestir, de agir, de atuar. Correto? Essas coisas falam quem é você. Por isso que eu digo, quando você tem um pouquinho de temor, você tem visão, você não é cego. E quando você tem visão, você vê-se a si mesmo, a sua ação, o seu comportamento, que tipo de personalidade que está vivendo em você. E você tem vergonha de si mesmo. Não é nem da sua irmã, não é nem do seu irmão. Você tem vergonha de si mesmo, de agir e atuar e se comportar em tais maneiras. Porque quando você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, nascida de novo, cheio do Espírito Santo, essa vergonha de si mesmo, não é que você está tendo vergonha da carne, do sangue, não, você está tendo vergonha de Deus, em se comportar e agir e fazer determinadas coisas, de condená-la você por aquilo. Vê? Porque se fosse meu irmão, minha irmã ou o pastor, nada disso me pesava. Por isso que ele disse: não deveis temer os homens que matam o corpo e não sabem o que fazer com a alma. Mas ele diz: eu vos digo a quem vós deveis temer. Temei a Deus, que tem poder para matar o corpo e lançar sua alma no inferno. A este vós deveis temer. Correto?
Então, quando nós fazemos estas coisas pela fé, através do Espírito Santo, a nossa vida é uma confirmação. A nossa vida é uma confirmação. Deus confirma aquilo dali em sua vida, vivendo através dela. É verdade? Amém? É algo que você faz com entusiasmo, com regozijo, correto? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o verso 7, o verso 8 e o 20. Primeira carta de São Paulo, 5, 7, 8 e 20. Veja bem, ele disse, primeira carta de Paulo aos Coríntios, limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento. Você já imaginou como que um verdadeiro cristão é? Sem fermento. Isso significa, ele não tem nenhum pecado para lhe fermentar a sua vida. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Deus dá, irmãos, a um filho, através daquela vida que vive em você, uma determinada confiança tão grande, que você não precisa de ninguém falar para você. Você tem um líder interior em você, que ele vai complementando cada atos e obras na sua vida, e você simplesmente vai deslanchando naquilo, através do que Deus já fez por você, que identifica com a palavra. Não é que você vai fazer uma coisa que não identifique com a palavra, identifique com a palavra. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, e nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Os asmos da sinceridade e da verdade. Por isso que todo verdadeiro cristão, ele nunca obteve o suficiente para dizer assim: eu já estou respaldado, eu não preciso mais. Não, ele sempre está desejando cada dia mais, porque ele não alcançou ainda o seu alvo desejado. E o alvo desejado de um filho é ter um corpo semelhante ao corpo físico glorioso do Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo desejado dele, de tal maneira que ele deixa todas as coisas, todos os embaraços que para trás ficam, e olhando para frente, caminhando a sua caminhada que está proposta para ele. Ele está olhando para o seu alvo, a sua soberana vocação. Correto? Verso 20, ele diz assim, porque foste comprados por bom preço. Você não veio para Jesus Cristo, você não veio para Deus por meio de um credo, de um dogma.
e nem tampouco através de pensamentos secundários. Eu acho que você sabe essa mensagem é a mensagem perfeita, é uma mensagem bonita, inclusive os hinos e aqueles crentes lá, tem umas pessoas diferentes, e sabe, eu vou lá para ver se eu consigo me entrosar com elas. Não. Quando você vem assim, você não tem sucesso, você não tem êxito, de jeito nenhum, você não tem vitória, você é uma pessoa vencida. Mas quando você vem porque Deus te chamou, pagou um preço por sua alma, pela sua vida, aí você vem, mas vem mesmo com ânimo e entusiasmo. Você gosta e você é feliz por ser o tipo de cristão que Cristo exige. Vejam bem, pagou um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você sabe que um homem, uma mulher, seja lá quem for, que tem essa qualidade dentro dele, ele não está importando com ninguém. Ele não importa com o marido, ela não importa com o marido, ele não importa com a mulher, ele não importa com o pai, não importa com mãe, não importa com o filho. O que ele quer é Deus. Ele quer a salvação da sua alma. Ele quer alcançar o seu objetivo, de onde ele saiu. Por que isso? Porque ele já sentiu o paladar, ele já sentiu o gosto daquilo. Você vê as pessoas, olha, um brigando com o outro, e aquela discussão, e aquela coisa toda, isso prova que não é isso. Deus não está ali nessas coisas. Mas uma pessoa que na verdade é esse cristão, olha, ele se afasta de qualquer coisa assim. Ele se afasta de qualquer coisa assim. Ele conserva-se firme na palavra, e ele procura se afastar desse tipo de sujeito. Ele se afasta de determinado companheirismo assim. Ele não gosta disso. Correto? O capítulo 7 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, o verso 1, ele disse: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Olha, irmãos, eu acredito que cada um de nós já é para ser mestre quanto ao que já ouvimos, e ensinar a outros, por palavras e por ação, através da vida que vive em nosso ser, correto? O Espírito de Deus na sua vida é que faz estas coisas em você, não é você. Ele te subjuga a sua vontade. Ou aquele sujeito se torna um seu amigo, seu companheiro, ou ele vai se tornar o seu inimigo, porque a sua vida se torna uma reprovação para determinadas pessoas. Uma reprovação.
Porque o Deus que vive em você é uma autoridade sobre o pecado. E quem não tem esse Deus, ele é separado dele. Não pode andar dois juntos em um mesmo barco se não tiver em comum acordo. Esta é a maneira correta. Entende? É preciso você ter esse Deus na sua vida. Elias, a comida oferecida, parágrafo 114. Ouça isso. Nós te amamos. Simão Brana falando. Nós te amamos. Nós sabemos que tu nos amaste primeiro, porque quando nós ainda éramos pecador, Cristo morreu por nós. O inocente pelo culpado, para ser a propiciação de nossos pecados, para reconciliar-nos com Deus. Te traz uma união com Ele, ou uma unidade com Ele, de tal maneira que você ama Ele. Como pode você trair uma pessoa que você tanto ama? Olha, amar não é falar não, somente não. Eu te amo. Eu te amo, querido. Eu te amo, querida. Os abraços, os beijos. Não. Você sabe o que é amor? Amor não é lambança. Amor é sinceridade, é honestidade, é fieldade. Confiança um no outro. Quando você vê muitas lábias, muitas promessas, você põe a sua orelha em pé. Quando você vê o santo dando a esmola muito grande, é isso? Fica veaco. Não é assim. O amor é confiança e determinação de confiança um no outro. Aquela palavra que você dá uma vez ou duas, ela permanece de pé na vida vivida. Na honestidade, na sinceridade. Respeito, consideração. Não libertinagem. Não bagunça, não palavras. Eu vejo aí esses casaizinhos se abraçando e beijando e dando palavra um para com o outro, eu só fico observando. Não é assim. Deus não quer palavras. Deus quer que você obedecem, seja submisso a Ele, seja sujeito a Ele, e não é você que obedece, não é que faz você submisso você mesmo, e nem sujeita você mesmo a Ele, é Ele que entra em você, e vive através de você, e submete você a Ele. É tão fácil saber que é um cristão. Tão fácil. Então vejam bem. Quando nós estávamos perdidos, desfeitos, sem Deus ou Filho no jardim do Éden, no Éden, as transgressões de nossos pais trouxeram-nos a um caso do pecado. E Jesus tanto nos amou que Ele veio pela vontade de Deus, redimiu-nos
a Deus através da oferta de sua própria vida no Calvário. Ele pagou um preço, ele morreu. Ah, querido, eu amo por você, de tal maneira que eu morro por você. Querido, eu te amo tanto que eu morro por você. Eu quero vê-la na ausência dele e na ausência dela. Porque você tem que ler entre linhas, não é isso? O irmão Branham disse: quando eu estou lá para a África, bem longe de casa, a minha esposa, ela escreve uma carta para mim e diz assim: querido, eu dei banho nas crianças, eu tomei banho, e já pus as crianças para dormir, e eu estou orando por você. Aí ele disse: ela não me contou tudo. Eu li entre linhas o que ela está fazendo ainda mais por mim. Por quê? O espírito daquele homem está com o espírito daquela mulher. O coração, os dois batem sozinhos, junto. Entende? Ela está sempre diante dele. Sempre diante dele. Essa é a maneira correta. Agora vejam bem. A sua própria vida, Deus através da oferta de sua própria vida no Calvário, aquela vida que estava em Jesus era a própria vida de Deus, a sua própria vida no Calvário. Obrigado, Pai, por toda a tua bondade. Eu também digo o mesmo: obrigado, Pai, por toda a sua bondade, Senhor. Você não está feliz também? Ó, que coisa. Você está feliz por Ele ser este lugar de refúgio para você? Prova então. Prova com a sua vida. Você é inocente pelos seus pecados. Você nunca pecou. Ó, Deus te perdoou de todos os seus pecados, tirou todas as suas culpas e te justificou. A palavra justificado significa que Ele te deixou virgem. Você nunca cometeu um erro. Então devemos ser as pessoas mais felizes. Porque se você quer estar firme num lugar seguro, nesse lugar de refúgio, eu não conheço outro lugar de refúgio. Não existe. A não ser só Cristo. Lá no Velho Testamento, eles tinham um lugar onde as pessoas que cometiam determinados pecados inocentemente. Você já viu uma pessoa pecar inocentemente? Hã? Você sabe que nós pecamos inocentemente? Todo verdadeiro filho de Deus, que é um verdadeiro atributo de Deus, ele pecou inocente. Você nunca pediu para nascer dessa maneira. Você nunca pediu. A Bíblia diz assim: pecado concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado. Ao mundo e falando mentira. Você foi já nascido naquilo. Você não pediu para nascer desse jeito. Mas você nasceu inocentemente. Você já nasceu um pecador. E quando essas pessoas que nascem inocentemente um pecador, eles têm um lugar de refúgio para eles. Tem. O Velho Testamento é um tipo do Novo, irmãos. Deuteronômio
Deuteronômio, capítulo 19, o verso 3 até o 6, veja bem como ele diz aqui, ó. Preparar-te-ás o caminho e os termos na tua terra, que te fará possuir o Senhor, teu Deus. Partirás em 3, isso será para que todo homicida se acolha ali, nesse lugar. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva. Vejam bem. E aquele que, por erro, ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes, vejam bem, como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá. Vocês estão entendendo? Vejam bem, para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se esquentar o seu coração e o alcance por ser cumprido. Vejam, irmãos, por ser cumprido. Então essa pessoa, ele vai para esse lugar de refúgio. Veja. E o caminho lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia dantes, não odiava, ele é inocente, aquilo aconteceu, mas ele é inocente. Então ele tinha um lugar de refúgio para conservar a vida. Era uma cidade, agora essa cidade é Jesus para nós hoje, hein? Quando você comete determinado pecado, você não pediu, você pecou inocentemente. Você nasceu daquele jeito ali, cometeu aquele pecado inocente, e você não é culpado daquele pecado. Por isso Deus desceu para você, deu a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue, abriu um caminho de perdão para os seus pecados, para que quando você entra nesse caminho, através de Cristo, seus pecados são perdoados, e você não morrerá neles, mas viverá eternamente. Agora, se você rejeita isto, e continua pecando, então você morrerá nos seus pecados. Deus não é culpado mais por você. Agora você é culpado pelos seus pecados de rejeitar o lugar de refúgio. Correto? Nós testificamos que somos salvos. Vamos viver, olha, como cristão e provar que Deus nos salvou. Vive como um cristão, prova que Ele te salvou. Vou pular isso aqui porque nosso tempo já foi. A mensagem, Hebreus capítulo 2, primeira parte, parágrafo 4, ele diz assim, ó, se você testemunhar qualquer coisa, você é tão culpado como fosse o participante daquilo. Vejam? Então, se testemunharmos, digamos, sim, eles não deviam ter feito aquilo, isso, aquilo, outro. Cuidado com o que você diz, porque você é culpado tal como o seu julgamento é proferido, se você não pode decidir, o caso daquela pessoa. Então, fica caladinho, não fala nada.
é um problema dela, deixe lá. Entendeu? Não diga nada, simplesmente deixe isso de um lado. E então, quando você testifica que você é um cristão, então você é culpado. Você é culpado. Você vê, você é responsável por ser um cristão. E você deve viver por isto. Eu não sei. Eu não sei. Você vem aqui diante da ceia, toma da ceia, com aquele estado de vida mais horrível e feia, nojenta, imunda, fédida. Dá nojo. Dá nojo. Deus tem náusea disto. Essa pessoa é um hipócrita. Você tem que provar isso com a sua vida, que você é um cristão, minha irmã. Você tem que provar que você é um cristão, meu irmão. Ou você pensa que você engana a Deus, ou você engana as pessoas. Você está enganando a si mesmo, a si próprio. Quando Deus faz uma promessa na Bíblia, vejo um homem aqui numa cadeira de rodas, e quando Deus faz uma promessa, Ele é responsável por aquela promessa até que Ele faça com que aquilo aconteça. Deus é responsável quando Ele faz uma promessa, e as Escrituras são responsáveis até que aquelas se cumpram. Elas estão bem ali como uma afirmação que Deus fez. E isso tem que ser cumprido, ou Deus não é culpado, vê? Assim é você. É você a mesma coisinha. A sua vida digna do Evangelho. Parágrafo 87 ao 90. É isso? Olha aqui, ouça. Se o homem pensa, se eles ensinam que o homem não é nada mais do que animal, nada mais do que animal, que ele vem da raça animal, e veja então, e você a coloca lá fora como reticência, e às vezes você vê o cachorro com a pequena fêmea, através das cercas e tudo mais, porque a fêmea está naquela condição, porcos, vacas, todos os outros animais. E se nós temos vida de animal, na qual somos a parte física, então quando uma mulher se mostra a si mesma daquela maneira, ela prova que é a mesma coisa que aquela pequena cadela é. Deixa. A mesma coisa. É isso exatamente. Pois ela não estaria fazendo aquilo. Ela sabe, a natureza lhe ensina que o homem olharão para ela. E a Bíblia diz: qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração comete adultério com ela. Isso coloca um tempo de teste. Um tempo de teste. E o diabo coloca suas mulheres atraentes e as desnuda. E as envia para fora para te testar. Homem, vire sua cabeça.
Seja um filho de Deus. Mulheres, vocês tragem como filhas de Deus. Não respondam por adultério naquele dia no além. Se aquela mulher não importa, quão inocente. Se ela não importa, quão inocente. Ela pode nunca ter feito nada errado. Ou seja, nada errado. Vamos dizer que ela é uma cristã. Ela é uma santa. Ou é uma boa mulher. Nunca fez nada errado. Nem mesmo tido em sua mente fazê-lo errado. Mas quando aquele pecador, o qual olhou na forma atraente da mulher, sabendo que ele é masculino e ela no sexo feminino, em uma glândula, em uma masculina, masculina no outro, e aquele pecador terá que responder por isso no dia do julgamento. Quem fez isto? Quem é culpado? Não ele. O Branco está dizendo. Não ele. Você. Você, mulher. Você, mulher. Aí está você. É imoral. Agora eu não estou falando para os incrédulos. Eu estou pregando para a minha igreja. Estou pregando para irmãs, para irmãos, vice-versa. Você tem o Espírito Santo, você deixa ele ser o seu mestre e te ensinar na palavra a sua maneira, a sua conduta de andar, de agir, de vestir e tudo mais. Seja verdadeiro cristão, verdadeira cristã. Deus te abençoará. E você será inocente naquele dia, ao invés de responder no julgamento por aquilo. Correto? Por isso que eu sempre digo, você deveria fazer as suas próprias roupas, colocar na sua cama, olhar para ela e você fazer por uma inspiração do Espírito Santo na sua vida e olhar e dizer assim, será que eu sou digna de entrar dentro desse vestido? Do que comprar essas roupas que é feita pelos efeminados nas lojas, nas bancas, e vestir, entrar dentro dela cheio de demônios e de espíritos malignos. Você sabe, né? Nós vamos cantar e nós encerraremos. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Deus nos dê graça. Vamos cantar o 116. Maior é Deus. 116. Maior é Deus. Se o coração nos condena, maior é Deus. Deus sabe todas as coisas, maior é Deus. Seu inimigo rodeia, se a derrota campeia, ou se ficou só, ou se por maior que seja o problema, nada que eu tema, Deus é maior. Por maior que seja o problema, nada que eu tema, Deus é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus
Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Quando vem a enfermidade, maior é Deus. Quando vem a dor ou a saudade, maior é Deus. Quando a tristeza me assalta, quando força me falta, orar é melhor. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Pela oração vem conforto, nosso Deus não é morto, Ele é maior. Maior é Deus, maior é Deus. Deus é maior que a morte, Ele é rei, Ele é forte, Ele é maior. Deus é maior que o pranto, Ele é justo, Ele é santo, Ele é maior. Aleluia, amém? Deus dentro de nossos corações, Deus dentro de nossas vidas, dentro de nosso espírito. Então pronto, tudo está determinado para ser como Ele é. Tudo acabou e tudo chegou a um denominador comum. Não sou eu mais que vivo, é Deus que vive em mim. Amém. Tudo é identificado com a palavra através do sangue, pelo meio do Espírito. Deus nos ajude. Senhor Deus, sela estas coisas, elas são verdades. Que estas palavras possam viver em nossas vidas. Nós te pedimos, porque vivemos em um tempo terrível, Senhor. Todo mundo é crente, todo mundo é religioso, todo mundo tem fé em Deus. Ó Pai, ajude-nos, dê-nos o teu Espírito para fazer a diferença. No nome do Senhor Jesus Cristo te o pedimos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Leva-nos em paz, guarda-nos, protege de todo mal, pois te pedimos isto. Tudo é com esse propósito, para te honrar e para te glorificar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Jerusalém, Jerusalém, cidade do eterno Deus, em breve ali se encontrarão os santos cidadãos do céu. Jerusalém, lar de amor, mansão de paz e de esplendor. Por fé podemos contemplar a terra que Deus vai nos dar. Ali o exílio findará e o povo santo reinará. Jerusalém, Jerusalém, cantando entrarão os que amarem o Senhor com um sincero coração. Jerusalém, lar de amor, mansão
Jerusalém celestial, és adornada de esplendor, em ti há gozo, amor e paz, justiça, glória do Senhor. Jerusalém, lar de amor, mansão de paz e de esplendor. Por fé podemos contemplar a terra que Deus vai nos dar. Ali o exílio findará e o povo santo reinará. Jerusalém,